Qual é o motivo de sermos chamados discípulos? Qual é o motivo de sermos chamados os servos? Para que nós somos chamados servos? Qual é a nossa missão? Nossa missão, Jesus deixou bem claro em Mateus, e eu peço que a igreja abra. Mateus, capítulo 16, do 24 ao 28. Mateus 16, 24 a 28. Olhem em suas Bíblias. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Olhando para esse texto, nós conseguimos determinar que a missão do homem não é ter um bom carro, não é ter um bom emprego, a maior missão do homem. Mas a maior missão do homem é proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, na Bíblia, nas Escrituras, nós tivemos muitos personagens que fizeram isso com maestria. Mas há um problema: eles sofreram para fazer isso. E eu quero trazer agora a solução que Deus deu a esse sofrimento. A esse sofrimento de levar a palavra por causa de perseguição, por se achar incapaz, porque os outros zombavam. Meus irmãos, vamos olhar esses 4 personagens. E o primeiro deles é Moisés. Moisés, ele se achava incapaz. Vamos lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao verso 4. Êxodo 3, de 1 a 4. É o primeiro personagem que, por se achar incapaz, ele se viu com dificuldade para servir na obra de Cristo. Olha o que diz a Bíblia: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, por meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e que a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Então primeiro nós vemos que Moisés falou: eis-me aqui. Mas olha o que acontece mais para frente. Olha o versículo 7, e daí do 7 ao 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subi-lo daquela terra a uma boa e ampla terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui então nós estamos falando: Moisés, a sua missão é ir lá no Faraó, e vai falar para o Faraó: deixa meu povo ir. Eu estou proclamando isso em nome de Deus. Olha o que Moisés diz a Deus, e olha que impetulância de Moisés, no capítulo 4, do 10 ao 16. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente,
nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Imagina, Deus fala para você, você vai fazer isso porque eu te ordeno. Você fala assim, Deus, eu não sei falar, eu nunca pude falar, eu sou pesado de língua. Mas olha o que Deus fala para Moisés e dá uma corrigida em Moisés. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele respondeu, de novo Moisés é petulante com o Senhor. Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Olhem que nesse pedaço da Bíblia, nesse capítulo, Moisés foi petulante, falou com Deus de forma de igual para igual, esquecendo que Deus foi quem fez a boca, foi quem fez o surdo, o mudo. Mas daí Deus fala assim, tá bom Moisés, já que você está pedindo, está aqui Arão, leva Arão com você e ele será o seu porta-voz. O que eu quero ensinar com esse personagem? Eu falei que nós temos uma grande missão, que é proclamar a verdade. Com esse personagem, meus irmãos, nós vemos que Deus propõe outros para seguir conosco na carreira da fé. Propõe que nós tenhamos um irmão do nosso lado e que faça conosco o trabalho de levar a palavra. Moisés não estava sozinho, Moisés agora estava com Arão, e Arão seria sempre com ele, é o que nós vemos no texto. O importante desse personagem é nós entendemos que a carreira da fé, a carreira de proclamar a verdade de Deus, não é solitária, ela é acompanhada com outros. Meus irmãos, eu falei que eram 4 personagens. Um já foi Moisés, o segundo agora é Josué. Vocês lembram da história de Josué? Josué foi o sucessor de Moisés como líder do povo de Israel. Moisés tinha morrido e o povo estava para entrar na terra prometida. E Josué lida com esse povo agora. Então imagina o contexto de Josué. O povo passou 40 anos no Egito vagando por causa de seus pecados e agora estavam prontos para entrar na terra. Eles estavam, eu devo pensar que eles estavam pressionando muito Josué. Ô Josué, como que nós vamos fazer? Vamos entrar na terra ou não? Deus vai cumprir a sua promessa? Josué está nesse contexto. Então agora vamos abrir em Josué, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Josué 1, 9. O povo estava pressionando Josué, porque o povo estava vagando há muito tempo no deserto e precisava entrar na terra prometida. E olha o que fala Deus para Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué recebe então um incentivo de Deus. Olha, o povo está assim, o contexto está assim, mas calma, não fui eu que te mandei. Ser forte e corajoso, não temas, não vai ter problema, eu estou contigo. Mas Deus também fala para José: não é só eu estar contigo, você também precisa fazer mais uma coisa. Agora olha o versículo anterior, versículo 8. Não cesses de falar neste livro da lei, antes nele medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus não está falando assim, ó, só vou te abençoar se você fizer assim. Não. Você vai ser abençoado porque essa é a minha promessa. Eu te escolhi, ser forte e corajoso. Mas na caminhada, meus irmãos, quando nós vamos fazer o serviço de Deus, quando nós vamos levar a palavra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer jeito. É necessária a meditação na palavra. É necessário viver uma vida conforme as Escrituras. Nós lemos o Salmo 119 hoje. O Salmo 119, todo ele vem falando da importância das Escrituras na nossa vida. O versículo 11 fala: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós vemos aqui também que é importante guardar a palavra. Meus irmãos, o interessante desse personagem é entender que há um incentivo de Deus para a nossa caminhada cristã. Há um incentivo de Deus para a proclamação do Evangelho, mas também há uma necessidade nossa de cumprirmos as Escrituras por gratidão a Deus, por gratidão a esse maravilhoso chamado, dessa glorificação que teremos no dia com Cristo. Há mais um personagem, que é o terceiro, e esse é bem interessante, é Isaías. Isaías tem o seu chamamento no capítulo 6. Vamos abrir lá no capítulo 6, por favor, de Isaías. Capítulo 6 de Isaías. Olha o capítulo 5, o versículo 5 do capítulo 6. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Por que Isaías está falando isso? Ele viu o trono da glória de Deus. E ele fala tudo que nós lemos aqui: ai de mim de ver o trono. Mas olha o que acontece no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É importante entendermos, meus irmãos, que Isaías aqui estava sendo comissionado para ser profeta de Deus, para ser proclamador da palavra de Deus. E ele fala assim: Deus, ai de mim, eu sou pecador. Eu fico imaginando que Deus, a Bíblia não nos fala, mas Deus ele fala assim: coitado, só você? Isaías, então calma. Um dos serafins saiu do trono, foi para Isaías e tocou com uma tenaz. A tenaz era algo quente, algo que simbolizava purificação. Purificou os lábios de Isaías para que ele pudesse proclamar a palavra, para que ele pudesse ser um profeta completo de Deus. Então, meus irmãos, o importante desse personagem é que Deus, mesmo nos comissionando, Ele também nos purifica para a boa obra. Ele nos purifica para proclamar a tua palavra, que é santa, é perfeita, é eficaz. Nós vimos que Deus nos incentiva por meio da própria palavra dele, ser forte e corajoso. Nós vimos que Deus nos dá irmãos para a missão de levar o Evangelho, e agora nós vimos que Deus nos purifica para levar o Evangelho. E o último personagem é João Marcos. João Marcos tem uma história intrigante para mim. Eu, para ir para o seminário, foi muito difícil. Todo mundo falou assim: ele é jovem, está indo porque é emoção, acha que ser pastor é muito fácil. Tá bom, João Marcos se vê nesse mesmo contexto. Ele sai com Paulo, na viagem de Paulo e Barnabé, mas no capítulo 13 de Atos, vamos abrir lá, capítulo 13 de Atos. Versículo 13. Olha o que acontece com João Marcos.
Marcos, que estava junto com Paulo e Barnabé. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. O que eu quero falar com esse personagem, meus irmãos, é que realmente nós somos, às vezes, comissionados para a obra, e isso é de forma muito rápida, e às vezes isso pode ser por emoção, mas também nós temos que lembrar que tudo coopera conforme os decretos de Deus, conforme os planos de Deus. Então olha que interessante, em 2 Timóteo 4:11, 2 Timóteo 4:11, olha o que acontece. Paulo, que tinha falado para João Marcos, na segunda viagem dele, assim, ó, não vamos levar João Marcos não, porque João Marcos já furou na primeira viagem, agora nós vamos levar ele. Não, eu vou levar comigo Silas. Barnabé não desistiu de João Marcos. E olha o que acontece em 2 Timóteo 4:11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério. Vocês percebem que agora João Marcos era útil ao ministério de Paulo. Olha que coisa intrigante. No primeiro momento, João Marcos vai embora e, por emoção, por assim não se achar capaz, Barnabé pega João Marcos, leva João Marcos. E agora Paulo está falando, lembra o João Marcos lá que eu não tinha dado crédito porque ele foi embora? Agora traz-o, porque ele é importante para mim. Esse personagem, ele nos ensina o seguinte: nós podemos, por um primeiro momento, achar que não somos capazes, pelas dificuldades, de seguir na obra. E às vezes nós ficamos afastados mesmo. Ficamos afastados da igreja, ficamos afastados do nosso chamado, às vezes do presbiterato, do diaconato, às vezes até do pastorado. Nós nos sentimos: o que será que está acontecendo? Eu não estou sentindo mais aquele ardor para seguir na obra. Mas há pessoas que vão pegar e nos ajudar nesse momento, e que esse momento que foi de afastamento da obra de Cristo, mais para frente terá um motivo. Eu falei que eu demorei muito para ir para o seminário. Eu sou novo, eu tenho 20 anos, era para eu ter ido com 17. Mas eu vejo que esses 3 anos que eu não fui, eu pude fazer cursos que me ajudaram, eu pude conhecer pessoas que me deram melhor instrução, eu pude viver uma igreja mais tempo como estagiário, digamos, do pastor de Botucatu. Isso me ajudou a crescer para voltar para a obra de um jeito diferente e de um jeito mais capacitado. Esse personagem nos ensina isso, que há um momento que nós podemos ficar afastados, e que isso também é plano de Deus, para que nós aprendamos e que uma vez nós sejamos de novo reconciliados para fazer a obra de modo mais eficaz e sejamos importantes de sobremaneira, a ponto de Paulo nos chamar, como chamou João Marcos. Meus irmãos, o discípulo, o Filho de Deus, ele pode sofrer tudo, mas como nós vimos, ele é capacitado por Deus com outros irmãos, ele é incentivado por Deus, lembrado que ele tem que praticar a palavra de Deus, ele é purificado por Deus dos pecados, pela morte de Cristo, e ele também é às vezes afastado por um tempo, mas ele pode ser chamado à tona de novo para servir. E uma coisa que nos conforta grandemente é que isso tudo está nas mãos de Deus. Deus em nenhum momento deixou de desamparar esses servos nos momentos difíceis. Deus sempre esteve com eles e eles sempre estiveram na mão de Deus. Olha Isaías 41:10. Isaías 41:10 nos diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. O versículo 13 nos diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 49, versículo 16
De novo nos diz: eis que as palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus gravou nas palmas todos que servem a Ele. E agora olha Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5 nos diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de tudo selado com 7 selos. O que é esse livro? Esse livro é onde os nossos nomes estão, e que o único que é digno de abrir o livro é o Cordeiro. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós estamos na mão de Cristo, nós estamos na mão de Deus, e se nós somos comissados para fazer a grande obra de proclamação, é que Deus nunca vai nos separar. Nós somos sim pequenos discípulos, mas estamos na mão de um grande Deus, de um Deus que nos incentiva pessoalmente, que nos dá irmãos para seguir na jornada, que nos purifica do nosso pecado e que também nos afasta, mas por um motivo maior, e para que no futuro nós sejamos mais perfeitos, mais íntegros para servir na obra. Essa mão nunca falha. A Bíblia, nos Evangelhos, diz que aquele quem é o meu Pai me dá, Jesus falando, de nenhum modo lançarei fora. Aquele que está nas mãos de Deus nunca será lançado fora. Mas estar nas mãos de Deus não significa também ficar à toa. Significa também ser comissionado para proclamar a palavra de Deus. Que isso possa servir de incentivo ao momento que nós nos sentimos incapazes, nós lembrarmos de Josué: ser forte e corajoso, porque fui eu que te chamei. O momento que nós achamos que nós estamos em muitos pecados, nós estamos mesmo, mas a morte de Cristo é maior que os nossos pecados, e por Ele nós seremos glorificados. Se o momento nós acharmos que estamos sozinhos na caminhada, vem aqui na igreja, fala com o pastor Knight, fala com os presbíteros, fala com cada irmão, fala assim: me ajuda a caminhar. Meus irmãos, a caminhada de Cristo é a melhor que existe, porque nós estamos na mão do grande Deus, do grande Redentor, do grande maravilhoso, do grande Eu Sou.